Oi, salve, salve todos os santos e santas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Clube do Proteus. Eu sou o Emanuel Bezerra e a gente dá continuidade aqui como prometido, né? Agora vem a parte de programação mesmo, né? E vem uma sequência de aulas aí para programar no ADVPL. Mas eu percebi que antes de começar a falar do ADVPL, a gente ia ter que ficar parando o curso para mostrar a vocês como é que se cria uma tabela, como é que se cria um campo, como é que eu crio um menu para o usuário acessar e interagir com o meu programa. Então, houve a necessidade, assim, eu entendi que haveria necessidade de falar, antes de ir para a mão mesmo para o ADVPL, falar um pouco do configurador do Proteus, que é onde a gente vai criar toda a estrutura que vai dar esse suporte ao nosso fonte no ADVPL, a nossa rotina no ADVPL. Então essa aula inaugural aqui, eu vou iniciar ela falando do configurador do Proteus, vou mostrar como é que faz algumas coisas lá, né? Vou dar uma geral nele todo, mas também não vou me estender. E se der para fazer em uma aula de 20 minutos, a gente faz, se não eu vou quebrar ela em duas, né? Mas a ideia é que a gente já inicie com esse configurador, para depois dessas uma ou duas aulas, a gente iniciar de fato o curso de ADVPL. Mas isso aqui vai ser a minha introduçãozinha, que é o configurador, né? Ainda lembrando a vocês que é interessante ter por base a lógica, né? Não adianta programar sem saber lógica, tá? Então eu sugiro a quem esteja chegando aí, quem esteja vendo essa aula pela primeira vez, quem não saiba nada de programação e queira aprender de fato já com a ADVPL, dá uma lida nessa playlist aqui, vê as 5 videoaulazinhas aqui, né? Sobre lógica de programação. E ainda mais, quem não conhece do sistema do Proteus, eu sugiro ainda dar uma olhada nesse vídeo, que é de instalação, mas eu falo sim da estrutura e tal. E aí esse vídeo é bem bacana, porque ele mostra você como é que instala o sistema todinho e ele dá uma introdução aí, né, falando um pouquinho de Proteus e das ferramentas usadas nele. Então não adianta nada começar a ADVPL sem ter conhecimento dessas duas outras informações, tá? Vai se perder, vai achar chato, vai achar difícil e não vai avançar. É essencial que se tenha esse conhecimento bem fixado, né, na cabeça aí. Beleza? Eu fiz aqui eu baixei umas apostilas aqui da internet, mas eu não queria ter problema com a questão de direitos autorais, então eu editei aqui, peguei só o menu. Essa apostila eu peguei da TOTOS, tá? Esse menu aqui é o mesmo menu da apostila padrão da TOTOS, ok? Então eu peguei a introdução dele e vou seguir essa introdução aqui. É lógico que essa parte tem assim vídeo específico. É um assunto que não tem muito a ver com o ADVPL em si, tá? O grupo de empresa tem a ver com Proteus sim, mas não, né, foge um pouco do foco aqui, então não vou falar desse item aqui, grupo de empresa, nada nessa videoaula. Se vocês tiverem interesse em ter um vídeo específico sobre isso, aí manda uma mensagem, eu queria realmente ver como é que monta a empresa e tal, tenho dificuldade. Aí eu posso até fazer um videozinho específico para esse assunto, tá? Os outros aqui que não tem falando de vídeo específico, vou falar deles tudinho. Lá embaixo começa a ter também tipo repositório de imagem, uma besteira, então não vou perder meu tempo. Queira ou não queira, eu perco 2 a 3 minutos falando disso aqui, então não vou passar por isso não. Isso aqui, quem quiser depois tiver dificuldade, eu posso lançar. E se pegar um tutorial na internet sobre isso aqui, é uma coisa de 5 linhas, o cara te explica como é que faz isso, então não vale a pena eu estar perdendo tempo com isso. O log de resist também é uma besteira, não vai muito influenciar aqui no vídeo da gente. O schedule ele pode até influenciar, por quê? Porque o schedule, como o próprio nome sugere, né, é um horário, né, é uma agenda, né, é a minha agenda de minhas informações. Então, quem quiser um vídeo específico também eu vou falar disso, mas é tipo como se eu quisesse agendar a minha atividade. Então, a minha atividade agendada, em algum momento, o próprio Proteus, o servidor do Proteus vai dizer assim, chama esse fonte do rapaz lá, que eu quero executar uma atividade. Então, parece que serve o meu schedule, assim, a grosso modo falando, tá? Essa parte de atualização dos dicionários de dados também não vou falar, tá? Isso aqui, se quem quiser ter dificuldade com isso, quem quiser ver depois, a gente pode ver um vídeo específico, uma bobagem também. Markup, que é tipo a programação, de eu poder, de repente, querer colocar uma funçãozinha que me liste os CEPs, né, dos municípios. Então, o Proteus não vem com isso, mas você pode configurar teu sistema para ele buscar esses CEPs online. Na rede aí, ele vai buscar para você CEP, CPF. Você pré-configura o teu sistema para ele ter essa opção aí dentro. E grupo de campo, também não vai ser um vídeo específico. Se vocês pedirem, se muita gente assistir com isso, eu faço, tá? Do contrário, apenas esses outros que não tem um vídeo é que a gente vai ser falado nessa videoaula.
Bom, essa foi a minha introdução, né? Essa introdução aqui, na verdade, ela vem do curso da TOTS. Ele fala que essa introdução é para você aprender mais sobre Proteus, tal, blá blá blá. Esse aqui é o configurador. E eu já vou começar a minha falando do configurador em si. Então eu tenho aqui o meu, deixa eu fechar esse APSDU aqui. Isso aqui não interessa pra gente agora, é o outro. Tô com o meu configurador aberto, tá? Eu vou adentrar no configurador, mostrar a vocês como é que a gente acessa esse configurador, tá? Então, aqui é o SIGA CFG, né? O módulo de configurador é através desse nomezinho aqui de caminho. Tá aqui a minha comunicação, tá aqui o DVPL. Quem tem dificuldade com isso, assiste aquele vídeo que eu falei de estrutura, que lá vai ter que significa cada coisinha dessa aqui. Então a gente aperta no OK. O usuário padrão que eu uso, né? Essa minha base, vale dizer, é uma base de teste, tá? Baixei o Proteus e instalei como teste. Perdão. Quem quiser acessar na sua empresa, você vai ter sua licença lá, tudo bonitinho, tá? Dando sequência aqui à ideia. Ele vem falar da configuração, né? Eu tenho um slidezinho, preparei um slidezinho para falar um pouquinho disso com vocês, tá? Então, em si falando de Proteus, né? Estrutura de diretórios, né? Ali está o meu configurador, a gente parte para a estrutura de diretórios. Bom, esses são os diretórios do sistema, são bem mais, né? Mas a nossa estrutura ela é baseada teoricamente nisso aqui. Eu só vou focar aqui para vocês no Proteus Data, que é a raiz do meu sistema. Então, tudo que tem relação ao Proteus de dicionário, a minha pasta raiz de configuração é nessa pastinha aqui, Proteus Data, que eu posso configurar ela com qualquer nome, tá? É preciso que no ini do meu server eu diga qual o nome dessa pasta. Não necessariamente precisa ser Proteus _ Data, pode ser qualquer coisa, curso, qualquer coisa que vocês quiserem. Agora eu tenho que configurar isso lá no meu ini para ele saber que a pasta não é o Proteus Data, é outra que você tenha feito um nome à parte. Então essa é a minha raiz do meu sistema. O meu diretório de dados está todo aqui, meus arquivos de senha, tudo está dentro dessa pasta, tá? Com exceção, lógico, da ferramenta em si, que é o Proteus, o servidor e o cliente, não. Aí fica em pasta diferente, né? Eles ficam em outra pasta. Aqui a exceção também do meu APO. O que é o APO? Meu APO é onde fica o meu repositório de objetos, tá? Repositório de objetos também foi falado nesse vídeo, mas é basicamente o meu sistema em si. Quando eu customizar uma nova coisa, quando eu criar uma nova funcionalidade, é aqui dentro que o Proteus salva, tá? Então esse é o meu sistema em si. O meu repositório de objetos vai ficar dentro dessa pasta APO. E é importante para a gente frisar ainda essas outras duas pastas, que é dentro da pasta BIM. Ela tem o Smart Client, que é onde ficam os executáveis, tal, que é o meu sistema, né? Aqui na verdade é o meu executável do Proteus, né? Vocês viram que antes de começar a aula eu dei um clique, antes de começar a falar do configurador, eu dei um clique no Smart Client, né? Aqui nessa pastinha, para eu dizer qual o módulo que eu vou entrar. Então ele está aqui dentro da minha BIM Smart Client, tá vendo? Dentro da minha BIM Smart Client é que está o meu app server. App é o meu Smart Client, tá? E aí é onde está o meu executável do sistema. E o app server é o meu servidor, tá? Esse é o meu servidor do sistema. Tá dentro dessa pastinha app server. Todas essas outras, pessoal, não vou falar, isso aqui não interessa a gente no momento. Daqui também é importante frisar essa Proteus Data, essa barra data aqui, que está dentro também da pasta Proteus Data, tá? E aqui contém o banco de dados, Codebase, C-Trio, ADS. Ah, não entendi não. Bom, se você não usa um sistema gerenciador de banco de dados, né, um SQL Server, um Oracle, um Postgres, um MySQL, qualquer que seja, se você não usa o sistema gerenciador, o Proteus vai meio que criar um banco, né, para você ter como salvar as suas tabelas, né? Então é meio que arquivos de banco, né? É feito ele guarda isso tipo em planilhazinhas, feito Excel, .dbf ou qualquer outra extensão, Codebase da vida, mas ele vai salvar isso aqui para tu poder guardar as tuas informações, tá? Mas não é um sistema gerenciador, são os arquivozinhos, tá? A tabela do cliente vai ficar lá uma tabela .dbf e dentro desse arquivo é que vai estar os teus clientes, tá? Essa pasta inclui onde tem as bibliotecas, né? Toda linguagem de programação ela usa, né, bibliotecas, tipo, para não estar
o conceito de reusabilidade do código, né? Então, se alguém já definiu uma função matemática que faça raiz quadrada, para que eu vou ter que toda vez estar criando raiz quadrada para usar nos meus códigos? Não, eu chamo a biblioteca matemática, que seja lá como for o nome dela, e eu chamo a função raiz quadrada. E aí, essa biblioteca que vai cuidar de me trazer o resultado final, tá? Mesma coisa para multiplicação, mesma coisa para os operadores. Então tá tudo aqui dentro dessa include. É aqui onde fica a biblioteca do ADVPL, é nessa pasta include. Você pode sim configurar outra pasta, como você quiser no teu sistema, só que no teu IDE você vai ter que informar onde é que está essa outra pasta, tá? Aí é só questão de configuração, mas não necessariamente tem que ter esse nome, como eu estou dizendo. Aqui na data tem que ter data, o sistema vai chamar de data, tá? Aqui no server, no bin, é assim mesmo. Só a minha APO é que não precisa estar aqui exatamente, eu posso chamar outro e esse é configurável, o Proteus Data é configurável, mas o client e o bin você vai ter que estar nessas pastas para o sistema se achar. A data tem que estar lá dentro do Proteus Data, com esse nome. Agora, se não é Proteus Data, é outra coisa, beleza, mas tem que estar como nome de data. Já o include não, pode estar em qualquer lugar. Eu vou só no meu IDE colocar a chamada para ele, tá? E aqui é só uma pasta que normalmente vem padrão, a opção de você colocar seus projetos, né, que você vai salvando em ADVPL. Mas é só exemplos do Proteus, não vem muita coisa aí, acho que não vem nada na verdade, mas tu vai salvando. Normalmente as empresas salvam dentro desse My Projects, aí cria lá um barra qualquer coisa aí, minha empresa, e lá dentro ficam os fontes financeiros, faturamento, seja lá do que módulo for. Tá? Daqui é importante frisar a pasta System, que é a pasta que contém os arquivos de customização, né? O arquivo de empresa, usuário, impressão, menu do sistema, tá tudo dentro dessa System aqui, que também fica dentro do Proteus Data, ou a outra pasta que você queira renomear, né? E aqui eu tenho que falar um pouquinho da família de arquivos, né? Desculpem, deixa eu me afobar aqui. Eu tenho que ver qual é a sequência aqui. Família de arquivos mesmo, né? Já estava na sequência lá, bonitinho. O que é a família de arquivos, tá? Nada mais é que o Proteus ele segue um padrão para criar as tabelas dele, né? Isso para facilitar também. Amanhã eu quero saber o grupo dos módulos de venda, vamos supor, lá da vida, ou o módulo contábil, ele tem várias tabelas que funcionam exclusivamente para aquele módulo. Assim, não exclusivamente porque é um RP, né? Mas assim, inicialmente ela nutre a necessidade de um módulo em si. Então, tipo, um módulo contábil tem várias CTs da vida, CT1, CT2, CT3. E aí é tipo que o Proteus identifica claramente essa tabela, né? Essa família de informações. Né? No financeiro você vai ver muito SE, né? SE1, SE2, SEF. O que é isso? Contas a receber, contas a pagar, cheque, natureza. Então, ele segue um SE da vida. Esse é o padrão aqui que ele está explicando aqui nesse texto. Tá? Então, a primeira posição, ele criou um padrão para identificar as tabelas. Esse padrão deve facilitar a busca de forma geral. Os nomes são montados em conjunto de 3 dígitos, né? Que eu identifico. Esses 3 dígitos são essas 3 posições aqui, que primeiro vem com S, que é a letra quando se trata de um módulo específico do Proteus. Ele sempre começa com S de siga. Hoje já não está mais assim, né? Cresceu tanto o sistema que já tem, como eu estou dizendo, já tem um CT, um GA, né? Então são outros módulos. Antigamente, como era menor, era sempre S. S alguma coisa e aí era as tabelas padrões de sistema. Hoje já não, hoje já tem tabela padrão começando com G, com A, seja com o que for, tá? Depois vem a segunda posição, que ele vai de A a Z ou de 0 a 9, que define a família do arquivo. É como eu estou dizendo, ó, SA1, SA2, SA3 é cliente, fornecedor, vendedor, banco. Então são informações cadastrais, é tudo no A, tá? SA da vida, é a segunda que vem. E vai até Z ou vai de 0 até 9, né? Tem tabela que já começa com um número. E a terceira posição é a sequência dentro daquela família. Como eu estou dizendo, no contábil CT1, CT2, CT3. Então, o CT1 é o meu plano de contas, o CT2 são as contas contábeis, o CT3 por aí vai. Aí você vai na sequência, o Proteus organiza isso de uma forma mais adequada para o que o programador fez na época. Ele fala aqui da tabela de clientes como exemplo. Ó, o S significa que esse arquivo pertence a módulo genérico. Esqueça isso, hoje em dia não é mais assim, tá? O Proteus já tem outras tabelas que são tão genéricas quanto e de todo jeito não começa mais com S, tá? Cresceu demais o sistema. O A é a letra que representa a família, aí beleza, só que eu não sei que família seria essa de A, né? Então tem que ir na internet e ver direitinho o que é A, o que é E, que eles querem dizer lá. A coisa vai crescendo e esses conceitos vão meio que perdendo a funcionalidade, né? A gente tem que atualizar essas apostilas também. O 1 é a sequência da família, beleza, é só um sequencial mesmo, podia ser qualquer coisa. CTT, por exemplo, como você viu aqui, ele vai de 1 a Z.
Então a CTT é a tabela de centro de custos, se não me engano, e beleza, que ordem é essa? Só por ser um T? Não se tem uma lógica de ser uma ordem, tá? Mas lembre-se que as três primeiras posições é justamente para te dizer em que tabela a gente está funcionando. Antigamente tinha um conceito também, ó, da empresa que você está logado, e aí vem essa quarta e quinta posição. Então você tinha várias empresas no teu sistema, você tinha vários numerozinhos desse. Então tinha a SA101, que é da empresa 1, a SA102, que são arquivos de cliente da empresa número 2, a SA103, que é da empresa 3 e tudo mais. Como eu estou dizendo, o tempo vai passando e esses conceitos vão caindo em desuso. Hoje, o sistema TOTOS ele não usa mais essa informação aqui para modificar as empresas. É tudo 01 agora. É SA101 para todo mundo. Dentro da filial, do campo A1 filial, é que eu vou dizer aqui empresa, grupo de unidade de negócio, grupo, filial, é que isso pertence. Então, o campo filial antigamente ele só tinha tamanho 2. Então, por isso que eu tinha que dizer a empresa, e dentro da empresa era que eu dizia a filial que ela pertencia. Agora não, o filial está vindo com tamanho 8. Então, aqui é 01 para todo mundo, só existe uma tabela, SA101 agora da vida. E é nessa filial que eu digo a qual empresa, a qual unidade de negócio, qualquer outra coisa aí que ela pertence, porque o campo é grande o suficiente para a gente dizer toda essa informação. E por último tem esse 0, que é um deixo de uso exclusivo do microsiga, mas eu duvido muito que ele sirva para alguma coisa. Então esse 01 e esse 0 já podia ser até abandonado, eu acredito que ninguém vai mais usar isso não, vai ser sempre a mesma coisa. E aí eu tenho que dizer a vocês que quando a gente fala de customização, a gente pode criar customizações numa tabela que não existe. Então eu posso criar uma GG7 da vida aí, se não existir, o sistema vai deixar eu criar essa tabela. Mas amanhã a TOTOS pode chegar e criar uma GG7. E aí o que é que o sistema vai fazer quando eu atualizar? Ele vai mandar a minha GG7 para a ponte que partiu. Porque o sistema vai usar as tabelas que vêm de lá da TOTOS. Então quando eu atualizar o meu Proteus, ele vai dizer, opa, é para criar uma GG7 agora? Então tem uma GG7 aqui? Tem. Ele sempre limpa, o Proteus sempre limpa e cria a estrutura novamente. Então tem que ter muito cuidado com isso. É por isso que recomenda-se criar sempre SZ, alguma coisa, SZ1, SZ2, SZZ, ó, que é a terceira posição, vai de 1 até Z. Ou vai começar com Z, que aí também a da segunda posição vai de A a Z, ou de 0 a 9, e a terceira de 1 a Z. Então ZZ1, ou então ZZA, ZZA1, ZZ1, agora tem que ter 3, tá? A minha tabela é sempre 3 posições, seguindo essa sequência aqui, essa lógica aqui. No caso das S ou Z, tanto faz. E aí sempre depois 01, que vai ser a minha empresa. Se você não usa Proteus 12, usa o 10 ainda, aí sim, continua o conceito de 01, 02, 03, tá? E no final 0. Então se eu quisesse criar uma ZZA, por exemplo, que seria a minha tabela customizada de carros, eu teria a ZZA 010, que é a ZZA da empresa 1, dígito 0, que é de uso exclusivo do microsiga. Deixa eu voltar aqui que eu não sei. Na minha família de arquivos só tenho isso. Então tá, família de arquivos ainda. Família de arquivos, aí a gente tem que falar da família SX, tá? Que ela é armazenada no diretório System, né? Que é aquele diretóriozinho onde guarda todo o meu dicionário de dados. Que são os campos customizadores de uso genérico do sistema. Então todos os modos eles enxergam esses SX aqui. Ela serve para todo o meu sistema. Né? E qual a importância desse SX? Aí é o que está dizendo aqui. Toda tabela, quando eu crio uma tabela, tá, eu preciso de um índice. Então isso é conceito de informática mesmo, tá? Quando a gente cria uma tabela, a gente tem que dizer pelo menos um índice dessa tabela. E o que é índice, né? Para quem não tem um conceito, é bom dar uma lidinha, mas só para ficar claro aqui, o índice nada mais é que a minha referência para encontrar informações da minha tabela. Por exemplo, se eu tenho uma tabela de pessoas. Se eu crio uma tabela de pessoas, eu posso criar vários índices. Mas o índice universal para pessoas, por exemplo, é o CPF. Então, se eu criar o índice 1 apenas CPF, quando eu for consultar a minha tabela, se eu digitar o CPF de alguém, eu vou achar uma única informação, uma única pessoa. Porque CPF é único, é universal isso, pelo menos aqui no Brasil. Né? O cadastro de pessoa física é justamente isso. É um número que identifica uma única pessoa no Brasil todo. Não pode ser repetido, de jeito nenhum. Então, ele é índice universal quando a gente está falando de pessoas. Né? O Proteus existe também mais de um índice para a tabela de clientes. Tá? Um desses índices é o CPF, com certeza. Porque é mais fácil para achar alguém pelo CPF do que qualquer outra coisa nesse mundo. Nesse Brasil, pelo menos. Então, é para isso que serve uma tabela de índices. Ela vai dizer um índice. Eu posso criar outro. Eu posso criar um índice tipo nome completo, nome da mãe, nome do pai, rua,
casa, né, número da casa e número do celular. Pronto, pode ser o meu índice. Esquisito, feio pra caralho, mas de repente só traga uma informação. Se tiver 2 pessoas na minha casa que usam meu telefone, aí esse índice já vai estar furado. Eu não vou trazer uma única informação. Então é para isso que índice serve. A grosso modo, né, é só um registro para a gente unificar o retorno da minha informação. Né? Toda tabela tem que ter pelo menos um. Senão ela não vai conseguir te trazer. Quando você for pesquisar dentro dela, vai pesquisar pelo quê, meu amigo? Por qualquer coisa aí, né? Por qualquer coisa não trabalha. Então é assim que funciona. Mais importante pra gente são essas 3, tá? A minha índice, a minha X2, que ele diz aqui que é a manutenção do arquivo, mas leia-se como a tabela em si. Então quando eu criar a minha tabela de clientes ZZC, a minha tabela de clientes de pessoas ZZC, então é esse carinha aqui que eu estou criando. A minha ZZC, tabela de pessoas da empresa 1, tá? Somente isso. Acabou-se. Vou criar o índice da minha ZZC. Não posso ainda, porque eu preciso dos meus campos. Então a X3 é justamente os campos da minha tabela. Então vou criar um campo ZZC underline código, ZZC underline nome, ZZC underline CPF, ZZC underline qualquer coisa. Criei todos os meus campos e aí sim, quando eu for criar meu índice, eu digo que o meu índice 1 vai ser o ZZC CPF. Pronto, criei um índice que eu acho pelo CPF. Acabou-se, montei minha tabela, posso fazer meus programas em ADVPL para chamar essa tabela que com certeza o Proteus não vai ter problema nenhum em trabalhar com ela. Tá? Uma coisa que eu tenho que dizer aqui é que quando a gente cria, lógico que eu vou mostrar isso de maneira prática, mas quando a gente cria um campo, eu tenho que repetir a informação que vem na minha tabela. Então se eu criar uma ZZC da vida, o meu campo tem que começar com ZZC. Se eu for criar outra coisa, ele não acha. Isso aqui é uma nomenclatura do Proteus, a normalização do sistema e tem que ser assim. Quando a gente cria a SA1, e no sistema toda a tabela começada com S, aí eu não preciso repetir o S quando eu vou criar meu campo. Tipo, SA1 é a tabela de cliente, mas o A1 código não tem o S, tá vendo? É só A1, não é SA1 código. Quando a tabela começa com S, que são tabelas do Proteus, eu não preciso. Agora G, começou com qualquer outra coisa que não for S, eu tenho que repetir as 3 primeiras posições, tá? Mas a gente tem que falar também da tabela de perguntas, tem, mas aí vai ter a oportunidade de falar isso mais embaixo, com mais detalhe, e aí eu vou seguir normalmente. Vocês é bom baixar uma apostila da TOTS, dar uma lida nela, tá? Quem tem dificuldade e tal. Eu não vou perder muito tempo, então eu vou passando. É tabela aqui só. A pinha, é muita pinha no mundo e muita tabela também do SIGA. Então cada tabela dessa aí é importante para alguma coisa, certo? Então realmente só com o tempo, para si é bom decorar, é bom saber o que significa cada uma dessas tabelas, mas só usando é que a gente vai aprendendo isso aí, tá? É baixar a apostila mesmo, ou então um videozinho aula aí e usar o sistema para aprender cada tabela dessa, qual o conceito dela, qual a usabilidade dela. É muita tabela, como eu disse, a gente vai seguindo, tá? Uma coisa que eu preciso falar para vocês também é que existem arquivos especiais no MicroSIGA, tipo, esse aqui é o arquivo de helps, né, é o campo do sistema, esse aqui é o registro de empresas, então quando você cria uma empresa nova, ele guarda nesse arquivo aqui, sigamato.emp, esse aqui é o de senhas, então quando eu crio um usuário novo, ele grava aqui nesse SIGA PSS, esse aqui é simplesmente o índice da minha sigamato.emp, tá? Esses outros não precisam, mas a sigamato ela precisa do índice, então é esse arquivozinho aqui, beleza? Não vou me aprofundar nesses assuntos. Outras extensões também existem no sistema, né? Cada uma delas tem sua funcionalidade, né? Eu vou destacar aqui esse REN e esse RET, que é para transmissão bancária. Então os KNABs da vida aí, a gente renomeia os arquivos com REN e RET, tá? Mais na frente a gente pode até continuar, mas só para dar um tchan para vocês aqui, um momento, um spoiler, né? Quando for falar de KNAB. Bom, eu acho que aqui acabou a minha apresentaçãozinha, eu vou deixar ela aberta que eu posso precisar, eu vou seguir aqui com a minha vida normal. Grupo de empresa eu não vou falar. Aí aqui eu venho para a minha quinta informação, meu número quinto aqui na minha sequência, ele fala de arquivos, tabelas e campos, tá? E ele começa com o meu arquivo de perguntas, então bora para o arquivo de perguntas. Onde é que eu acesso isso? Eu entrei no configurador, né? Muito bonitinho. E o arquivo de perguntas está dentro de base de dados, dicionário de dados, base de dados novamente. E aqui eu clico no maisinho, que é a minha empresa teste, e está aqui, ó, perguntas.
todas as perguntas do meu sistema. Para que é isso? Bom, se eu for criar uma interação com o usuário, onde eu queira que ele diga antes, né, configure antes, informe antes algumas coisas, tá? Tipo, qual a empresa que ele está pesquisando, né? Qual a data que ele está querendo consultar alguma informação, né? E qual é o range de clientes, de que cliente até que cliente. Então, para não ter que fazer uma tela customizando isso aí, blá blá blá, na maior dificuldade do mundo, a TOTOS fez uma facilidade para a gente, que é esse arquivo de perguntas. Eu simplesmente monto a minha perguntinha e quando eu chamar a minha pergunta, ele exibe essa telinha para mim. Tudo bonitinho, é mágica mesmo. Ele exibe meu dia até, produto até, data de emissão dia, data de emissão. Então assim, ó, pelo grupo aqui, ó, em si, você vê que vai de 1 até 6, né? Esse grupo aqui de pergunta, ele pertence à mesma tela, tá? Em algum momento o sistema abre uma telinha com essas 6 informações de uma vez só. Ele vai perguntar o produto de até, a data de emissão de até e o pedido de até. Isso aqui deve ser uma tela de venda aí ou de compra, mas não deve ser até de venda mesmo. Então uma consulta desse tipo vai usar essa pergunta aqui facilmente, claramente, sem problema nenhum. Eu posso chamar isso num fonte meu customizado? Posso, sem problema nenhum. Já tem a perguntinha pronta, eu vou abrir e vou chamar. Tá? E aí como é que seria para criar uma pergunta nova? Eu simplesmente vou dizer o grupo aqui em cima que eu quero. ADVPL teste. Tá? Aí eu digo a minha pergunta, qual é? Teste de... Ele fica pedindo para dizer um negócio em espanhol, eu não quero. O tamanho dela, eu vou ter que dizer aqui, tamanho 1, tem decimal não, formato não quero, tem alguma validação não tem. E só isso mesmo. E o 2, teste de, teste até. Tá, tamanho 1. Na verdade, teste de, teste até vai depender de quê, mano? Vai depender do tipo do meu campo, né? Se eu definir que esse teste de, teste até vai buscar uma informação, caractere tamanho 1, eu só preciso dizer que essa pergunta é tamanho 1. Né? Imaginou eu botar aqui uma pergunta, nome de, nome até, tamanho 1, aí quando eu for botar o nome, você vai escrever a letra A. E eu queria que trouxesse a Andrea. Poxa, não vou achar nunca, né? Vai trazer um monte de pessoas com a letra A no meu fonte. Então, qual o tamanho do campo a um nome da minha tabela de clientes? É o tamanho 40. Então, eu teria que botar nome de, nome até 40. 40 tem que ser igual ao campo que eu estou pesquisando, tá? Quando a gente for programar, isso aqui entra mais no conceito, entendeu? Fica mais fácil. Mas, por enquanto, vamos com calma, vamos vendo as coisas assim mesmo. Então, assim é que eu crio a minha tabela de perguntas. Então, se eu der um OK aqui, ele deu uma reclamação ali, acho que porque eu coloquei a DVPL. Deixa eu ver se tem fundamento que eu estou dizendo. Acho que porque o nome, né, aí ele, né, não deixa, ele fica chiando, né? Se eu tivesse criado um ZZ da vida lá no final. Mas assim, a minha pergunta pode ter qualquer nome, tá? Eu não li a mensagem, tá com preguiça. Mas tá aqui, ó, criei, e aí, eu queria colocar mais perguntas aqui. Então, edita, né? Edita a tua pergunta, clica aqui e começa a inserir aqui informações, né? No final das contas, ele vai ficar igualzinho aquele lá de cima que a gente viu. Pode ser tão grande quanto esse ACX aqui, ó. Pergunta que só o chuchu não acaba mais, tá vendo? Depende da tua necessidade. Que é que tua pergunta vai atrás de que informação no sistema? Eu vou apagar porque eu não vou deixar isso aqui não. E é assim que a gente exclui, tá? Ele seleciona a pergunta, aperta nesse xizinho e ele sai do meu sistema. É bom que eu já dou 2 aulas em uma. Pergunta já foi. Quem tiver dúvida, posta aí que a gente tira. A próxima é o mapeamento de arquivo, é a minha tabela em si. Então a gente clica aqui nessa pastinha, ele volta para a estrutura básica que a gente estava. E aí agora eu vou para o meu dicionário de dados, onde estão as minhas tabelas. Aqui estão todas as tabelas do Proteus. Todas com exceção do meu dicionário de dados, tá? As SX, elas não aparecem aqui, né? Com exceção da SX5, eu acho. A SX5 eu acho que ela aparece também. Quer valer o quê? SX5 aparece, a tabela genérica. Mas é a única que aparece, tá? Das SX. Não aparece outra SX aqui de maneira nenhuma. Então estão todas as tabelas do meu sistema, né? Quem quiser aprender é só entrar aqui e ficar olhando tabela por tabela. Nossa, que massa, essa tabela aqui é de quê? Tabela de clientes, cadê?
Vamos entrar aqui, clicar aqui. Eu sei que é SA1, porque o Emanuel já falou várias vezes, então eu vou lá ver a minha tabela de clientes. Olha aqui, brother. Aí é uma família, ó. Clientes, fornecedor, vendedor, transportador, amarração, banco. Por que família? Não sei, mas tudo no ar aqui, ó. É tudo cadastro básico. Solicitante, aprovador. Então, acho que quando é cadastro básico, ele usa essa família A, né? SA da vida. Então, vamos dar uma olhada nessa tabela de cliente. Vamos visualizar a minha tabela de cliente. Aí aqui é a minha SX2, ó. Olha como é que ela é apresentada pra gente. Aqui eu vou dizer o nome da minha tabela, né? Aqui, tá vendo aqui, ó, o prefixo quer dizer, perdão. E aqui ele já monta o meu nome, que é o 990, a minha empresa teste é 990, tá vendo? E aí na minha descrição eu tenho o cliente, eu boto a minha descrição do jeito que eu quiser, né? E aí eu digo se ela é compartilhada ou exclusiva. Qual a diferença? Compartilhada é que não importa a minha filial. Não importa. Se eu cadastrar um cliente na filial 1, quando eu entrar na filial 2 eu vou enxergar esse cliente. Agora, quando eu quero exclusiva, aí não. Se eu cadastrar um cliente para filial 01, quando eu entrar na 2 eu não vou ver aquele cliente. Eu vou ter que cadastrar os meus clientes da filial 02. Tem empresa que o cliente é para empresa e não por filial. Tem empresa que o cliente é por filial. Se é por filial, tem que ser exclusiva. Se o grupo todo enxerga, é tudo exclusivo. Empresa, unidade de negócio, filial. Então depende de como a empresa funciona que a gente vai parametrizar isso aqui, tá? Filial todo mundo enxerga, unidade e empresa não. Cada um tem seus clientes. Então, ok. É exclusivo para essas duas, compartilhado por filial. Beleza? Então isso aí, quando eu fosse criar, era maisinho, ó. E aqui eu crio o meu ZZA da vida. Se não existir, né? Esse campo já existe, ó. Pô, não pode, porque já existe. Então eu vou criar um SA1 também. Não pode, já existe. Então eu vou criar uma ZZ9. Beleza, ZZ9 não existe. E ele criou aqui automaticamente a minha ZZ9. Já empurrou a minha empresa, que é o teste. E no final o 0, que ninguém sabe para que serve. Só o pessoal que inventou o Proteus em 1900 e bolinha. E aí na descrição eu digo aqui o meu cadastro de pessoa. Não vai caber, tá? É limitado esse. Mas coube, ainda caberia mais dois. Mais o que? 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí, viu, pessoal, rapidinho. Então, para não ficar esquisito, pessoal, dei uma pausa aqui que minha garganta estava muito ressecada. Então fui tomar uma água ali. E aí eu não quis deixar o tempo rolando, deu uma pausa, tá? Então para voltar, a gente tem uma limitação aqui, tá? Então se eu botar aqui quantas casas eu ainda tinha, 6, 7, 8, 9, pronto, acabou. Então eu só tenho esse tamanho aqui, tá? É o máximo que eu poderia colocar, então é limitado o tamanho do nome dessa minha tabela. Aí aqui eu repito, né? Normalmente a gente bota o inglês e o espanhol, né? Eu repito, né? Eu tô com isso de procurar esse nome, cadastro, não sei o que, blá blá blá. E aqui eu digo se é filial ou se é a filial é exclusiva ou compartilhada. Aí depende da minha, para que tá servindo a minha tabela, tá? Eu quero exclusivo, eu quero compartilhado, então pode ser tudo compartilhado. Só precisa cadastrar uma vez e toda a minha empresa vai encontrar aquela informação, tá? Daí a minha 99. Vou botar um teste aqui, ADV, não coube. Cadastro de pessoa, ADVPL, pronto. Que é para eu saber que a ZZ9 foi para isso aqui, para o curso, tá? E aí eu salvo a minha cadastro de pessoa ADVPL. Se eu for lá pro finalzinho, olha aqui ela bonitinha, ó, ZZ9. Eu tenho outras customizações aqui, tá? Que eu faço, né? E aí eu tenho a minha cadastro de pessoas teste ADVPL. Beleza? Dando um prosseguimento aqui, eu vi a 2 e agora índices, né? Vamos incluir os nossos índices, tá? Então, para eu incluir um índice nessa minha tabela aqui que eu criei, eu vou aqui e edito essa minha tabela sem problema nenhum. E aí eu tenho um vizinho muito chato que fica ouvindo música o dia todo. Se vocês estiverem ouvindo essa música e estiver irritando, aí eu vou tentar gravar esse vídeo novamente, tá? Vou tentar dar uma melhorada na escuta dele, que é para poder não ficar aparecendo as músicas desse vizinho chato que eu tenho, tá? Então no índice aqui eu vou criar um novo índice. Aí quando eu clicar aqui no meu índice, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar aqui os meus campos. Aí eu vou clicar aqui em campos e vai aparecer um único campo que o sistema cria
automaticamente quando eu crio uma tabela, o próprio Proteus ele cria um único campo, que é o campo de filial e somente só. E aí eu vou criar um índice só de filial e esse índice vai me trazer, quando eu disser assim, filial 01, ele vai trazer tudo que tiver salvo na filial 01. Esse índice não me serve para nada. Já tô vendo, quando eu entrar na minha tabela, eu já vou ver tudo que está na filial 01. Então, não tem para que esse índice? Ah, eu quero criar outro índice. Então, para falar de índice, eu acho que essa ordem aqui da TOLS está até errada, tá? Ela primeiro deveria falar do dicionário de dados, tá? Depois ela voltava para índice, beleza? Mas enfim, não sei, né? Também quem sou eu para estar falando, tá? De o que deveria ser primeiro. Mas eu sei que na sequência aqui, ó, eu vou criar meus campos, tá? Eu só tenho um campo filial nessa minha tabela ZZ9, então eu vou criar outros. Eu vou criar um campo código. E aí eu sou esperto, eu vou usar o código da tabela SA1, né? Underline code. E vou-me embora. E aí o Proteus é mais esperto que eu e não vai deixar eu criar. Quero lógico, deixa eu sair daqui, não, ele fica marcado aqui em cima porque a minha tabela é a ZZ9. Como é que eu quero criar campo SA1? Ele não deixa, então tenho que vir aqui ZZ9 underline code. Aí quando eu sair daqui, beleza, diga qual é o tipo do seu campo. É um tipo caractere de tamanho 6, ele é real e todo mundo pode alterar. E aqui eu vou chamar ele de código e vou repetir esse nome embaixo para todo mundo aí que eu tô com preguiça. Não vou me adentrar aqui não, tá? Mas aqui o importante pra gente era opções, tá? Eu não sei se isso fala em algum lugar lá embaixo, se falar eu falo, se não, paciência, entra aí e vai mexendo aí para saber qual é a diferença, para que é que serve essas coisinhas aqui, tá? Beleza? E aí eu criei um código, tá, beleza, estão me pedindo aqui para criar pelo menos uma lista de opção, beleza, eu vou criar um código e vou criar outro ZZ9 underline dias, né, tá, e aí eu tenho aqui um caractere também da vida, tamanho 1, para eu criar meus dias, e aí eu vou botar aqui, ó, dias, semana. Para que serve isso, Manuel? Não, só serve para mostrar a vocês uma lista de opções. Estou fazendo aqui. Tô brincando com vocês. Como é que se cria uma lista de opções? Para que serve uma lista de opções? É para escolher o dia da semana. Essa minha é para isso. Então eu posso botar aqui que 1 é igual a segunda. Eu não vou fazer todos os dias não, tá, pessoal? Vou fazer só. Tô com preguiça, gente. Eu também tenho preguiça. 2 é igual a terça. Tá? Vamos começar pelo domingo, né? Primeiro dia da semana é um domingo, pelo menos. Até onde eu saiba. Segunda. 3 é terça. Pronto. Minha semana só tem 3 dias. E somente mente e é isso mesmo. Pronto, acabou. Daí eu coloco em espanhol, eu coloco em inglês. Se eu não quiser, eu não coloco não. Só coloco em português mesmo. O inicializador padrão. Se é um caractere, eu tenho que seguir a regra de caractere. Para ser caractere tipo texto, eu tenho que botar entre aspas. Então se eu quiser que ele já comece com um domingo, tá? Então ele vai ter que ser um caractere assim, ó, aí quando eu entrar no Proteus, ele já vai vir a opção domingo marcada já de cara, é o meu inicializador padrão. Mas para isso eu preciso, isso aqui é banco de dados, tá? No banco de dados, se eu não botar nada, ele marca o 1. Se eu quiser que apareça no browser, aí eu boto 1 aqui também, aí já vem no browser também marcado como 1. Beleza, pessoal? O que é a minha consulta padrão? Se esse cara fosse no meu cadastro de clientes e eu quisesse fazer uma consulta padrão, um F3zinho da vida, né? Aí eu colocaria aqui o SA1 e aí quando eu apertasse o F3, ele me mostrar todos os clientes do sistema. Então é para isso que serve a minha consulta padrão. Mas esse campo meu aqui é uma tabela de dias, então não tem para que esse consulta padrão aqui, tá? Então deixa eu retirar. Ele não é necessário. Não é necessário. Que bela notícia. Pronto. Não é necessário esse consulta padrão não. Validação do usuário, se tiver aqui eu coloco aqui. E uso, eu vou dizer se é obrigatório, se esse campo é usado pelo sistema ou não, e se é para ele aparecer no browser ou não. Tá? Isso com o tempo a gente vai entender a importância desses campos aqui. Beleza, pessoal, tá aqui meus dois campos. Agora sim, vamos falar de índice, bora. Quando eu venho aqui, que eu for incluir o meu índice, eu venho aqui, clico em índice, escolho a minha filial,
dependendo se a minha filial for compartilhada ou não. É importante sempre botar a filial no meu índice, para ele ir primeiro atrás da filial, pode ser que seja exclusiva. E o meu código, pronto. Pela filial e o código, eu acho a informação que eu quero. É para mostrar na pesquisa, sim ou não. No browser lá, pessoal, quando o cliente estiver acessando a tua tela, se ele se mostra ou não esse índice na pesquisa dele. Sim, quero que mostre. Confirmei e aí ele cria o meu primeiro índice da minha tabela código. Salvei e agora eu tenho uma estrutura que é a Z9, a minha cadastro de pessoas, tá? Eu já criei, essa tabela eu vou usar para as próximas videoaulas, tá? Quando a gente for cadastrar nossos programinhas aí, eu vou usar essa Z9 da vida, beleza? E aqui eu salvo a minha tabela, porque se eu não salvar eu não criei nada no sistema, ou seja, eu preciso confirmar que salvei. Ah, para tudo que eu fizer, não. Se for uma criação de tabela e de campo, sim. Índice também. Mas se for tipo um parâmetro no sistema, uma pergunta, tá? Não precisa. Então isso é prática. Com a prática você vai saber o que é que você tem que salvar, o que é que não tem. Sempre que eu sair e tiver o salve, eu salvo, tá? Se eu tiver numa estrutura onde não precisa de salve, ele não me dá a opção de salvar, ó, tá vendo? Ó? Ele não dá a opção, ó, pergunta aqui, ó, ele não dá a opção. Depois que eu criar, tá criado, não preciso me preocupar com isso. Mas no dicionário eu sempre pede, ó, se não tiver nada para ser salvo, ele diz. Beleza, pessoal? Preciso me lembrar aqui que a gente parou na X3, né? Então a gente parou aqui, ó, tabela parou na X3. Criou e criou o índice. A gente vai começar na tabela genérica, beleza? Então 5.5. Até a próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até mais.